Olá, povo lindo, abençoado de Deus, a paz de Jesus, o doce amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril, dia abençoado, onde nós estamos vivendo a oitava da Páscoa, esse tempo da ressurreição, onde Cristo venceu a morte para nos dar vida e vida em abundância. A liturgia da igreja hoje nos convida a refletir o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 35, aonde vai falar dos discípulos de Emaús. No versículo 14 diz assim: iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhavam com eles. Eles estavam conversando do que tinha passado em Jerusalém, de todo o episódio, Jesus que tinha sido morto, crucificado. E eles estavam voltando para casa tristes, desanimados, desconsolados de tudo o que tinha passado. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus se aproximou deles e caminhavam com eles. No versículo 16 diz: mas os olhos estavam-lhes como vedados e não o reconheceram. Eles estavam cegos e não reconheceram Jesus ressuscitado, que caminhavam com eles naquela volta, daquela jornada que eles estavam fazendo de volta para casa. E de repente Jesus então começou e perguntou a eles o que eles estavam conversando e por que eles estavam tristes. De repente a palavra diz que um deles, chamado Cleofas, respondeu Jesus: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? E Jesus começa, esse diálogo e pergunta para ele novamente: que foi? E ele respondeu a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. E ainda continuou: é verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram também ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. E nesse momento, no versículo 25, Jesus diz: ó gente sem inteligência. Nesse momento, Jesus diz àqueles discípulos que estão voltando para casa, para Emaús, indo embora, tristes: ó gente sem inteligência. É uma forma carinhosa de dizer: seus bobos. Como sois tardos de coração para credes em tudo que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E Jesus começou por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Quando eles aproximaram da aldeia, Jesus fez como se ia passando direto e eles pediram para que ele pudesse ficar na casa com eles. Fica conosco, já é tarde e o dia já declina. Entrou então Jesus com eles. Versículo 30. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão,
abençoou, partiu e serviu. Nesse momento, Jesus, ele senta à mesa, Eucaristia, meus amados. Ele parte o pão, ele o abençoa. Então, naquele momento, os seus olhos se abriram. Naquele momento, os olhos dos discípulos de Emaús se abriram ao partir o pão, na hora da Eucaristia. Nesse momento, os seus olhos se abriram, porque os seus olhos, prestam bem atenção, que no versículo 16, os seus olhos estavam como vedados e não reconheceram. Já no versículo 30, aconteceu que, estando sentado junto à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. E diziam então um para o outro: não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? A palavra de Deus, ela tem que abrasar o meu e o seu coração. A Eucaristia tem que fazer arder o meu e o seu coração por amor, porque Deus nos amou primeiro. Nós precisamos, nesta manhã, deixarmos Cristo ressuscitado entrar no nosso coração e nós o reconhecermos ao partir do pão. Seja mesmo nesse tempo em que nós estamos vivendo, a igreja doméstica, da sua comunhão espiritual, tem que arder o meu e o seu coração o desejo, a graça de alimentarmos pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela possa queimar o nosso coração com desejo ardente, meus amados, de mudarmos de vida, de mudarmos a nossa caminhada. O Cristo ressuscitado que caminha com os discípulos de Emaús é o mesmo Cristo que está comigo e com você, caminhando conosco nesta jornada tão difícil rumo ao Pai, mas que é possível graças à sua morte na cruz, que não ficou na cruz, que nós sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Sintamos então esse desejo ardente dentro do nosso coração, que ao partir o pão, a Eucaristia possa nos alimentar, que a Eucaristia possa nos transformar, renovar a nossa vida, e que nós possamos a cada dia experimentarmos a sua palavra, que nos traz vida e vida em abundância. Que assim seja. Amém. Você é de Deus. Viva a santidade. Você é uma bênção. Valeu!